1978, algumas jovens naquela época, né, se reuniram ainda com a participação do pároco Padre Rezende aqui em Campo do Brito, e ele convidou essas jovens para ir fazer parte de uma Mariápolis em Campina Grande. E uma delas era Mércia, Toinha, Augusta, Maria José. Todas elas foram para essa Mariápolis. Assim que elas chegaram da Mariápolis, elas se sentiram na necessidade de formar um grupo. Esse grupo era o Grupo JUSE, Juventude Unida a Serviço de Cristo no Irmão. A partir daí, sentiu-se a necessidade de também formar um grupo de teatro, né, para formar a Via Sacra ao vivo. Essa Via Sacra ao vivo deu-se mais ou menos em 1979, a primeira Via Sacra com um jovem negro, foi um dos primeiros que atuou como Jesus Cristo, né, na época, que foi muito interessante, porque a Via Sacra ela obedecia justamente à Via Sacra de Jesus. Em cada casa existia uma estação da Via Sacra, e ali se desenvolvia cada cena até chegar Jesus ao Calvário. Muitas vezes, o final dessa Via Sacra dava-se na Praça da Feira e da igreja também, com a última ceia de Jesus, que eram os únicos cenários que nós tínhamos naquela época, era esse. E justamente a crucificação de Jesus Cristo, né? Era assim, um momento assim muito importante, porque o pessoal na rua seguia a Via Sacra e sentia o sofrimento de Jesus em cada estação. Eu me lembro que uma dessas Via Sacras eu participei ainda, atuando como Simão Cirineu. Eu ajudei a Jesus carregar a cruz naquela rua onde hoje é o salão paroquial. Assim, foram momentos muito difíceis, porque precisávamos de muito material e não tínhamos um material para poder atuar. As vestes, né, capacetes, etc e tal. Foi muito difícil esse momento. Logo em seguida, em 1981, com a chegada de Padre Everaldo, ele nos ajudou bastante, né? Ele mesmo era quem fazia muitas vezes a narração, se emocionava justamente com o sofrimento de Jesus, com as pessoas que estavam ali. Às vezes chorava mesmo ao vivo para poder mostrar o sofrimento de Cristo na cruz. E aí, a partir de então, foi que começou a surgir novos cenários nos anos seguintes, com novos cenários, que chegou a uma projeção maior com essas novas atuações que está acontecendo recentemente. Eu já, como espectador, eu já conhecia a Via Sacra antes de fazer parte propriamente dela, e no caso eu comecei efetivamente a participar a partir de 1986, um pouco antes, na verdade, da gente fazer parte da Via Sacra. Eu fui também para Mariápolis, e lá na Mariápolis, né, a gente começou a se aproximar, né, mais ainda das pessoas que faziam parte desse grupo, e aí eu comecei a ajudar. Inicialmente não atuava, mas fazia todo o material, ajudava na confecção principalmente dos capacetes. Inicialmente, né, era uma coisa que tinha mais dificuldade, era a confecção dos capacetes. E aí, de maneira obviamente amadora, também na base do tato, da experimentação, sem muita técnica, porque nada era profissional, tudo tinha uma dose muito grande de amadorismo, né? E esse amadorismo, feito com muita boa vontade, não é? Obviamente não havia nenhuma espécie de remuneração, de nada, não é? Às vezes até a gente gastava do nosso próprio dinheiro, né? Colocava, né, do nosso próprio dinheiro para elaborar e confeccionar os materiais necessários. Principalmente, essa parte que eu fiz parte foram os capacetes. A Paixão de Cristo em Campo do Brito reúne emoção e também algumas curiosidades. A encenação da Paixão de Cristo é uma tradição que há muito tempo emociona a comunidade britense.
trazendo fé, arte e reflexão para todos. Desde o seu retorno, o espetáculo ganhou uma movimentação mais teatral, cativando ainda mais o público com excelentes performances e interpretações emocionantes. Mas teremos algumas curiosidades que você vai conhecer agora. Falar da história da Paixão de Cristo em Campo Brito, que anteriormente era chamada de Via Sacra, obviamente, tem essa mudança, a Paixão de Cristo se tornou uma encenação. E para se tornar uma encenação, uma determinada época, achamos interessante fazer a filmagem. Nos anos finais dos anos 80, iniciando os anos 90. E nessa fazenda aqui, do senhor Zé de Mirré, ainda vivo entre nós, obviamente, nós viemos fazer aqui o Sermão da Montanha. Foi nesse espaço, nós reunimos os apóstolos com Jesus e alguns populares para termos aqui o Sermão da Montanha. Só que nós temos um caso curioso nessa filmagem. Não tínhamos condições financeiras, nem tampouco equipamentos à época. Mas foi um assunto muito interessante que eu vou contar a história para vocês agora aqui. Como eu já disse, aqui é a fazenda do senhor José de Mirré, de Itabaiana. Tem essa fazenda aqui entre Campo do Brito, Candeias, Serra das Minas. Passagem para a nossa tão famosa barragem. Mas esse local foi escolhido à época, final dos anos 80, início dos anos 90, para fazermos aqui uma passagem bíblica muito importante, que é as bem-aventuranças, ou seja, o Sermão da Montanha. E para esse local, teve que vir os apóstolos, Jesus, uma parte do povo, todo mundo com aquelas vestimentas e todo mundo aqui espalhado. Essas árvores que vocês veem, estão observando aí, não tinha na época, era uma vegetação rasteira, né? E a época que nós resolvemos fazer, estava bem seco, então aparecia bem as pedras, o que nos dava uma visibilidade do Oriente Médio. Era essa nossa visão das pessoas que produziam a Paixão de Cristo naquela época. Esquecemos de uma situação, a natureza. Aqui espalhou todos os apóstolos, uma parte do povo e o personagem Jesus, que era feito pelo Adalto. Todo mundo se espalhou. Acontece que nessa localidade tinha alguns formigueiros. Conforme estava gravando, sem muita condição à época, só via a formiga entrando por baixo enquanto Jesus estava fazendo as suas pregações, ensinando o Pai Nosso. Não deu nem para terminar. Corre todos os apóstolos com a formiga entrando pelas roupas e foi apóstolo, povo para tudo quanto é lado. Ou seja, a nossa gravação não deu certo e foi um momento pitoresco. A Paixão de Cristo em Campo do Brito queria fazer um filme naquela época, final dos anos 80, início dos anos 90. E vede, não poderá ele enviar o anjo para retirar a espada que ameaça a realização do sacrifício? Como podemos rezar? Nas 3 últimas edições, para que a comunidade possa ouvir melhor o diálogo das personagens, os atores vão ao estúdio para poder gravar as suas vozes e assim todos conseguem ouvir de maneira limpa as cenas que são apresentadas. Esse é um recurso usado também na mais famosa apresentação do Brasil, que é em Nova Jerusalém. Falar da Paixão de Cristo para mim é gratificante demais. Vivenciar esse personagem que foi tão importante na história cristã e na história da humanidade, né? Pilatos foi o grande responsável por julgar Jesus, né? Foi o grande responsável por interrogar Jesus e para mim foi maravilhoso estudar esse personagem, né? Para trazer essa essência do Pilatos, baseado na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E o espetáculo se tornou grandioso, né? A gente diz grandioso por conta da magnitude que teve e do feedback das pessoas para conosco, né? E aí, assim, eu me orgulho de participar dessa encenação pela equipe que foi montada, né? Pessoas responsáveis. A gente tem uma equipe muito profissional. Quem assistiu a peça no dia e quem assistiu
depois gravada pelo YouTube, viu, né? A doação de cada personagem, a doação das pessoas que se comprometeram, pessoas que não são atores profissionais, mas que se comprometeu em se somar e abraçou o espetáculo como se realmente fossem profissionais e tiraram de letra. O espetáculo foi grandioso e eu me orgulho muito de fazer parte disso. A Paixão de Cristo de Campo do Brito vai muito além de uma encenação. É uma manifestação de fé e dedicação que une diversos atores amadores e toda a comunidade católica ou não, para manter viva a tradição de mostrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A cada cena, imagens emocionantes e momentos que tocam profundamente o coração nos fazem refletir sobre o amor e o sacrifício de Cristo por todos nós. É um espetáculo que carrega não só arte, mas também espiritualidade e união. Meu primeiro papel foi como Pôncio Pilatos. Eu atuei, não é, eu acho que ainda 3 vezes como Pôncio Pilatos, e uma determinada vez eu atuei tanto como Pilatos como João, não é? E aí, nesse processo, realmente, a gente tinha que se desdobrar, porque a gente montava, a gente confeccionava os materiais e a gente também tinha que atuar. Então, no dia mesmo da apresentação, era extremamente cansativo, porque a gente saía bem cedo para ir buscar árvores, não é? Buscar a vegetação que a gente ia compor o cenário, e depois, ainda, de manhã, lá por volta de 9, 10 horas da manhã, fazer a encenação. Então, queridos irmãos e irmãs, falando sobre a Paixão de Cristo, primeiro, que é um evento próprio nosso da Igreja Católica, enquanto através dele nós recordamos o grande mistério que Cristo fez por nós, a sua entrega enquanto verdadeiro sacrifício de uma vez por todas para obter o perdão de nossos pecados. O evento feito aqui, a encenação da Paixão de Cristo feito aqui em Campo do Brito, que já tem um grande histórico, porém retomado aos poucos novamente, nos ajuda também a conviver, não somente por ser um teatro, mas de fato a encenação nos ajuda a de fato mergulhar nessa paixão que Cristo teve por cada um de nós. Por isso que nós temos com maior amplitude conhecimento de aquilo que a Escritura nos apresenta. A Escritura nos apresenta, de certo modo, palavras muito fechadas. Porém, a encenação abre-nos, amplia esse conhecimento e nos faz que nós possamos, de fato, ver o que Cristo realizou por nós. Então, é uma grande importância para nós, seja aqui para nós de Campo do Brito, seja para as cidades vizinhas que vêm a participar dessa encenação, que se torna para nós uma grande riqueza. Então, não somente é um teatro em si, embora seja uma peça teatral, porém, o intuito é, além disso, levarmos a mensagem que o próprio Evangelho de Cristo nos traz para cada um de nós. Então, façamos desta encenação um propósito de nossa fé, um propósito que nos ajuda a crescer como cristãos, a crescer como cidade e ao mesmo tempo como verdadeiros brasileiros. A cada ano, novas surpresas tornam essa apresentação ainda mais especial, renovando a fé e mantendo viva essa herança que é de toda a cidade. A Paixão de Cristo em Campo do Brito é mais que um evento, é um legado de devoção e esperança.